Olá, saudações a todos. Vamos falar um pouco sobre tuplas, que são coleções que nós podemos utilizar no Python para armazenar dados. Então, nós aprendemos que para criar uma tupla, nós temos que primeiro dar um nome. Então, vou colocar aqui no meu exemplo uma relação de produtos. Produto. Eu sei que para criar uma tupla eu preciso de parênteses. Então, listas, colchetes, tuplas, parênteses. Então, já tenho aqui parênteses, vou dar nome para alguns produtos. Computador, impressora, e teclado. Muito bem, então eu já tenho aqui uma relação de produtos armazenados em uma tupla. Uma tupla, diferente das listas, é imutável, ou seja, uma vez construída uma tupla, eu não posso fazer modificações, incluir novos produtos, por exemplo. Mas, se for importante para o programa, o problema que eu estou resolvendo, criar uma tupla, eu posso fazer essa estrutura, parecida com o exemplo que eu fiz aqui agora, e, se eu precisar, posso utilizar alguns métodos específicos para trabalhar com as tuplas, além de alguns comandos básicos. Por exemplo, se eu quiser exibir o conteúdo da tupla, eu posso usar o comando print e aqui fazer uso desse comando. Observem só a execução do programa. Aqui na área de console, ele está mostrando a relação de produtos que eu tenho aqui. Naturalmente, eu tenho que usar o nome de forma correta. Aqui eu estou chamando de produto a minha tupla. Então, o meu print tem que ser com o nome correto, produto. Uma outra maneira de trabalhar com a exibição dos dados de uma tupla é determinando qual é a posição onde se encontra o elemento que eu quero exibir. Então, agora, eu quero exibir o produto impressora, que está na posição 1. Lembre-se, eu começo sempre a coleção na posição 0. O computador está na posição 0, impressora na posição 1, teclado na posição 2. No caso, como eu mandei imprimir produto na posição 1, ele vai exibir impressora. Viram aqui embaixo? Na área de console, eu tenho a palavra impressora. Mas se eu quiser novamente exibir a minha relação de produtos, só que utilizando uma estrutura de repetição. Nós já vimos a possibilidade de usar o for em listas. Não vai ser diferente também com as tuplas. Então, eu posso fazer assim, for. E aí eu vou fazer o seguinte, uma variável de controle x, vou usar a palavra reservada in, e vou dizer que eu quero exibir a minha relação de produtos. Então, farei assim, ó, minha tupla. Mas, professor, ele vai entender isso? O interpretador Python vai executar isso? Vai sim. Olha só o que eu vou fazer agora. Print na posição x, ou melhor, print de x. Como x está utilizando a tupla, olha só o que ele vai fazer agora. Muito bem. Exibiu aqui, ó, na minha área de console. Computador, impressora e teclado. Lá no material de aula, você vai observar que existem alguns métodos que você pode utilizar. Você também pode utilizar outras estruturas, como a estrutura condicional if. Veja só o que eu vou fazer agora nesse exemplo. Eu quero saber se eu tenho o produto computador presente na minha tupla. Então, if computador em produto. Então, eu vou exibir. Temos computador. Para ficar mais interessante, vou adicionar aqui um else e um novo print. Não temos computador.
Vamos exibir aqui. Ah, sim, temos computador. Então, agora, nós vimos alguns exemplos básicos de como trabalhar com uma tupla. Mas é importante lembrar que a tupla é imutável, diferente de listas. Trabalhem mais exercícios utilizando o exemplo da apostila e os exemplos passados em aula.